O Império Britânico, em inglês, British Empire, foi o maior império em extensão de terras descontínuas do mundo. Era um império composto por domínios, colônias, protetorados, mandatos e territórios governados ou administrados pelo Reino Unido. Originou-se com as colônias ultramarinas e entrepostos estabelecidos pela Inglaterra no final do século XVI e início do século XVII. No seu auge, foi o maior império da história e, por mais de um século, foi a principal potência mundial. Em 1920, o Império Britânico dominava cerca de 458 milhões de pessoas, um quarto da população do mundo na época, e abrangeu mais de 35 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, 13 milhões e 700 mil milhas quadradas, quase 24% da área total da Terra. Como resultado, seu legado político, cultural e linguístico é generalizado. No auge do seu poder, foi dito muitas vezes que o sol nunca se põe no Império Britânico, devido à sua extensão ao redor do mundo, garantir que o sol sempre estivesse brilhando em pelo menos um de seus numerosos territórios. Durante a Era dos Descobrimentos, nos séculos XV e XVI, Portugal e Espanha foram pioneiros na exploração europeia do globo e no processo de estabelecimento dos grandes impérios ultramarinos. Os interesses pela grande riqueza desses impérios fez com que a Inglaterra, França e Holanda começassem a estabelecer colônias e suas próprias redes de comércio na América e na Ásia. Uma série de guerras nos séculos 17 e 18 com a Holanda e a França deixaram a Inglaterra, Grã-Bretanha, na sequência do Tratado de União de 1707 com a Escócia, como a potência colonial dominante na América do Norte e na Índia. A perda das 13 colônias na América do Norte em 1783 após uma guerra de independência privou a Grã-Bretanha de algumas de suas colônias mais antigas e mais populosas. A atenção britânica logo se voltou para a África, Ásia e o Pacífico. Após a derrota da França napoleônica em 1815, a Grã-Bretanha teve um século de domínio quase incontestado e ampliou sua participação imperial em todo o globo. Crescentes graus de autonomia foram concedidas às suas colônias de colonos brancos, algumas das quais foram reclassificadas como domínios. O crescimento do Império Alemão e dos Estados Unidos tinham começado a corroer a liderança econômica do Reino Unido no final do século XIX. Posteriormente, as tensões militares e econômicas entre o Reino Unido e a Alemanha foram as principais causas da Primeira Guerra Mundial, durante a qual o Reino Unido dependia fortemente sobre o seu império. O conflito provocou um enorme esforço financeiro na Grã-Bretanha. Embora o império tivesse alcançado a sua maior extensão territorial imediatamente após a guerra, já não era um poder inigualável em aspectos industriais ou militares. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido viu as suas colônias no sudeste da Ásia serem ocupadas pelo Japão, o que danificou o prestígio britânico e acelerou o declínio do império. Apesar da eventual posterior vitória britânica e dos seus aliados, a Índia, bem mais valioso e populoso do Reino Unido, alcançou a independência 2 anos após fim da guerra.
após o fim da Segunda Guerra Mundial. Como parte de um movimento maior de descolonização das potências europeias, a maioria dos territórios do Império Britânico foi concedida a independência, terminando com a devolução de Hong Kong à República Popular da China em 1997. 14 territórios permaneceram sob soberania britânica. Os territórios ultramarinos britânicos. Após a independência, muitas ex-colônias britânicas aderiram à Comunidade das Nações Commonwealth, uma associação de 53 estados independentes. 15 países da Commonwealth compartilham o mesmo chefe de Estado, o Rei Carlos III.